Bom dia, mais uma vez, mais um privilégio estar contigo nessa manhã para dividir, como nós intitulamos aqui, Palavra de Vida, uma pequena porção da Palavra de Deus, que já é o suficiente para alimentar o seu dia, para compor esse dia especial que Deus te deu como presente. Palavra essa que pode te dar uma resposta, te dar uma direção e apontar algum detalhezinho que você precisa melhorar na sua vida. E o trecho de hoje da palavra está registrado no livro de Romanos, no capítulo 8, de verso de número 14. Esse texto fala sobre filhos e herdeiros. E especificamente o verso 14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queria ler novamente. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E uma questão que esse texto nos leva a refletir, e uma verdade, logo de cara é saber uma pergunta direta: todos são guiados pelo Espírito de Deus? Num mundo em que você tem violência, desigualdade, injustiça, a maldade cresce, não há muito perdão no ar, né? Não há tanto amor no ar. E a gente percebe que se nós temos pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, essas pessoas sim são consideradas filhos de Deus. E sabemos que a palavra diz que os filhos de Deus têm um comportamento diferente. Não respondem da mesma forma, não devolvem da mesma forma, não reagem da mesma forma, porque normalmente, o filho reproduz o que o pai, a paternidade que o gerou ou que o criou, ele é um reflexo direto, é um espelho direto. E quando a gente fala que é espírito, e o texto diz espírito com letra maiúscula, não é o espírito de sopro apenas, mas é o espírito da vida, o espírito de Deus, o espírito que esteve sobre Jesus, o espírito de Deus. É o espírito que compõe a Santíssima Trindade do início ao fim. Esse espírito poderoso, aquele espírito que diz no início das Escrituras que pairava sobre a sombra das águas, sobre a luz a sombra do abismo, é o espírito de vida, é o espírito que moveu Jesus, o espírito que orientou os profetas, mulheres, homens. Esse espírito poderoso, esse espírito de Deus, que são para os filhos de Deus. Se em algum momento você percebe que as suas atitudes possam questionar a sua paternidade, pergunte-se a si mesmo: o Espírito de Deus está presente nessa decisão? O Espírito de Deus está presente nessa resposta? O Espírito de Deus está presente nessa raiva? O Espírito de Deus está presente nessa falta de entendimento, de perdão? Porque aonde o Espírito de Deus está, e está nos contido ou guiando os próprios filhos de Deus, certamente a situação é bem diferente. Assim como disse Jesus, que não nos deixaria órfão e enviaria o Espírito Santo, o nosso Consolador, o Espírito de Deus, esse que testifica que você é filho do próprio Pai, seguidor de Jesus e servo do Espírito dele. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa ter essa certeza, como filho de Deus e cheio do poder e da presença desse Espírito maravilhoso. Amém.